Você já imaginou viver a Indy 500 de verdade? Não pela televisão, mas lá, dentro do maior espetáculo da velocidade do planeta. Com o GP Experience, você embarca com o time do Grande Prêmio para Indianápolis e acompanha de pertinho a busca histórica pelo 5º título de Hélio Castro Neves. Pacotes completos com aéreo, hospedagem e experiências exclusivas no Templo da Velocidade. Garanta agora mesmo o seu lugar neste grid histórico. É produto novo, exclusivo do Grande Prêmio. GP Experience, você dentro do maior espetáculo da Terra. Olá, seja bem-vindo! Você que nos acompanha aqui no Grande Prêmio na GPTV. Estamos com imagens do circuito de Mandalika, na Indonésia, que recebe a segunda etapa do campeonato do GT World Challenge Ásia. Como foi na primeira corrida e como será em todas as suas rodadas, são duas corridas, uma rodada dupla por fim de semana, com 1 hora de duração em cada corrida, somente corridas sprint no GT World Challenge Ásia. Depois de estrearmos no circuito de Sepang, na Malásia, agora vamos para a Indonésia, com esse circuito que foi construído recentemente para receber, não é um circuito antigo, mas é um circuito que foi principalmente pensado para categorias como a MotoGP, que também recebe o GT World Challenge Ásia num cenário paradisíaco na Indonésia. Céu aberto, dia muito bonito, sol forte, e por aqui estamos juntos, eu, Yuri Queiroga, e você que está nos acompanhando no Grande Prêmio e na GPTV, ao lado também de Gustavo Almeida para os comentários para essa segunda etapa do GT World Challenge Ásia. Aí a gente está tendo o grid de largada. A Craft Bamboo fez a pole position com a Mercedes 77 para Silverham. A AMAC fez a pole para a classe AM com o carro 51, com o Porsche 51. Na Pro-Am, pole position da Phantom Global com o Porsche 37. E olha quem é que está nos dando o ar da graça para essa prova. Ele mesmo, Shang Lyle, correndo em casa, larga na pole position com o carro 75, com a Ferrari 75, que era da Silverham. Ele fez 1:28.026, foi o mais rápido, larga ao lado de Deng Yi na segunda posição com a Harmony Racing. A segunda fila tem Akash Nandi com o carro da Absolute também largando em terceiro, depois Kung Fu Champ com a Audi em quarto lugar. Na terceira fila, o Porsche da Phantom Global com Anthony Liu e o Wuhan Huang com o 911 da Absolute. Depois a gente vai ter o Ben Porter com a AMAC e o Andrés Pato com a Audi Sport Asia. Aí você já tá vendo a sexta fila, mas eu informo que na quinta fila a gente tem Wei Lu e o Din Chen com justamente o carro da Silverham na Craft Bamboo. Na sequência, com o Fan Juan em 11º e o Hiroaki Nagai em 12º. Na sétima fila que você tá vendo aí, Tomohide Yamaguchi e também o Han Cheng Liu com a Origin. Depois Kiyoshi Uchiyama com a Porsche da Porsche Center Okazaki e o Jiajun Song com a Harmony Racing. Na nona fila, o Setiawan Santoso e o Li Chao Li, dois carros da Climax.
Depois com a KRC número 10, o Brian Lee em 19º. E o Jinju Sun com o carro da Harmony. E na última fila, Takayuki Aoki com a Nissan Nismo GTR e também o Vuticorn Intrapuvazak, fechando o grid na 22ª posição. Gustavo Almeida, seja bem-vindo. A gente vai para o segundo fim de semana do GT World Challenge Ásia. Bom dia, Yuri Queiroga. Para você que está nos acompanhando, etapa de Mandalika na Indonésia. É um circuito feito para receber corridas de moto, mas que recebe corridas de carro. Um circuito cheio de curvas velozes, muito abertas, um traçado desenhado para moto, mas que proporciona corridas interessantes nos carros. A gente tem alguns desfalques, especialmente de pilotos não asiáticos nessa etapa, pilotos que estão ocupados com compromissos no GT World Challenge Europe, que está correndo em Brands Hatch no fim de semana, e também no IMSA. Daqui a pouco a gente vai explicar com mais detalhes. Vamos para a segunda etapa do campeonato e a liderança está sendo ocupada pelo carro de Alessandro Guiretti e o piloto chinês Wang Guan. Vamos para a largada. Já com os carros em suas formações, a primeira fila com o Zhang Lyle, este carro número 50, ele tinha uma dupla da classe AM na prova de Sepang, e agora tem o Zhang Lyle que corre sozinho. Agora são dois os carros com pilotos que correm sozinhos, ambos na classe Silver, que não precisa de um piloto prata. É o carro 50 da Garrett 75 com o Zhang Lyle e o carro do Akash Nandi, que vai saindo na 4ª colocação. E nós já vamos para a largada. Já tomando a reta principal, Zhang Lyle é o primeiro a ver a luz verde ou apagar das luzes que se dá agora. Início de prova, largada em Mandalika, com Zhang Lyle tentando se manter na frente, colocando-se à frente do Yedeng. E o Akash Nandi tentando ganhar a 4ª posição, mas mantém-se em terceiro lugar, ou ganha a 3ª posição, o Kung Fu Cheng. E o Akash Nandi agora com a Lamborghini vai sendo pressionado pelo Anthony Liu para buscar a 3ª posição. Anthony Liu que traz agora o carro número 37 para essa 5ª posição. Os 5 primeiros colocados praticamente abrindo um boqueirão ali em relação ao Ben Porter, mesmo o Anthony Liu também sendo um piloto bronze. Nessa largada ele vai conseguindo, pelo menos nos primeiros metros, acompanhar o ritmo dos primeiros colocados. Ben Porter vem para 6º, depois vem o Huohan Huang, que divide o carro com o Alessandro Guiretti e que foi vencedor de uma das corridas lá em Sepang. Vai lá fora, você vê o Kung Fu Cheng, usou tudo que tinha de pista e vem pressionado. Um pouco mais atrás é a outra Audi. Aqui a briga do Andrés Pato com o Fan Juan e o Ding Chen. O Ding Chen tentando trazer o Ding Chen, que acabou perdendo algumas posições. Vai tentando também escapar aqui junto dos, tentando chegar aos primeiros colocados. E o Akash Nandi, opa, tem toque ali, hein? Você tá vendo ali já um amassado e parte da carenagem do Porsche 37 saindo do lugar. Parte da carenagem não, é a região do farol do Porsche 37 do Anthony Liu. Com problemas já o Anthony Liu, deve ter havido algum toque com o carro 37 que ele divide nesse final de semana com o Loke Hartog. Yuri. Problemas aí com o Anthony Liu, Gustavo. E vamos lembrar que o Anthony Liu é o vice-líder do campeonato, ou seja, problema para um carro que está disputando o título. Ele está ainda tentando se manter atrás ali do Akash Nandi. E vamos ver o que é que aconteceu. Foi ali no trecho final da pista, vem o Anthony Liu, vai tentar mergulhar e tocou no Akash Nandi. Houve o toque. E por isso ali aquela parte ali em cima do farol já levantou, saiu do lugar. E vai obrigar certamente o Anthony Liu a vir para o pit. Ele que divide o carro com o Loke Hartog. Depois vem o Ben Porter, pressionado já pelo Wei Lu, que é o terceiro da classe Pro-Am.
O Ben Porter é o líder da classe AM, que tem 3 carros nesse final de semana. Depois você vai vendo o Andrés Pato também na Pro-Am, pressionando e tocando por aqui com a BMW. Tocou com o Kun Fan Juan. E o Kun Fan Juan já vai partindo de novo para cima do Andrés Pato, na briga pela 8ª, pela 9ª posição. E agora vai pro pit, ou vai procurando os boxes. O Anthony Liu ainda não. Vem pro ataque aqui por fora o Kun Fan Juan. O Fan Juan tentando buscar o ataque pelo lado de fora, mas consegue manter a 9ª colocação, Andrés Pato. Nesse final de semana, Andrés Pato vai sozinho. Ele não terá uma dupla, é um terceiro carro que vai sozinho, mas aí neste caso, na Pro-Am, como ele é piloto bronze, ele vai também sozinho. O Andrés Pato é outro que corre em casa. E do outro lado a gente tem o Kun Fan Juan, que não tem a companhia do Neil Verhagen, mas sim do Jesse Krohn. Jesse Krohn é o piloto que corre nesse final de semana ao lado do Kun Fan Juan. Vamos lembrar que o Neil Verhagen tem IMSA esse fim de semana, etapa de Laguna Seca, então o Jesse Krohn está substituindo ele. O Jesse Krohn, que até o ano passado era piloto de fábrica da BMW, esse ano não é mais, mas o que não impede, é claro, dele fazer participações esporádicas aí com carros da montadora. E outro que está participando nesse final de semana é o Klaus Bachler. Klaus Bachler no carro 918 da Absolute Racing, dividindo o carro com o Vutikorn Intra Puvazak. Ele corre no lugar do Bastian Busch, que tem compromissos com o GT World Challenge Europa. O Klaus Bachler está fazendo essa participação nesse final de semana. Outro que também não está nesse final de semana, também por questões relativas ao GT World Challenge Europa, é o Dorian Boccolati. E aí por isso o Loke Hartog foi quem foi designado para substituí-lo junto com o Anthony Liu no carro 37. São 8 minutos de prova, 1 hora de corrida, evidentemente. E a liderança continua com o Shang Lao, que vai tentando abrir para cima de 1 segundo em relação ao Deng Yi, mas continua sendo muito pressionado pelo piloto do carro número 96. E aí, temos aquela janela de pit stops, Gustavo. A gente tem, para essa corrida 1, além do tempo mínimo de pit stop, que é de 100 segundos, com 103 segundos adicionados, ou 3 segundos na verdade adicionados aos carros prata, mas aí temos, além destes, 15 segundos para o carro 4, 10 segundos para o carro 37 e 5 segundos para o carro 911. O carro 4 é do Wei Lu, que divide nesse final de semana com o Alessio Picariello novamente. No 37, que está aí com o Anthony Liu e o Loke Hartog, 10 segundos. E no 911, são 5 segundos para a dupla Alessandro Guiretti e Rohan Wang. Esses, portanto, os tempos mínimos de pit stop para essa corrida 1. É isso mesmo, Yuri. Esse tempo extra aí no tempo mínimo de pit stop é meio que um lastro de sucesso, só que em vez de um lastro, um tempo extra na parada de box, justamente para deixar o campeonato mais competitivo aí e dar chance para quem está um pouquinho mais atrás se aproximar dos líderes do campeonato. E aí, se na corrida de hoje o campeonato mudar, na próxima corrida, a corrida 2, eles vão fazer ajustes para que os carros que saíram bem tenham pits mais lentos. Esse pit pode ser feito entre o minuto 25 e 35 da corrida, tá? Uma janela aí de 10 minutos. E por que os carros da Silver têm esses 3 segundos extras no tempo de pit stop? Porque são carros com 2 pilotos prata, ou 1 piloto prata, no caso, por exemplo, do carro do Shang Lael e do Akash Nandi. Então o pit stop deles é 3 segundos mais lento, justamente para fazer com que os pilotos que, por exemplo, da classe Pro-Am, que estão do 5º lugar para baixo nesse momento, se aproximem dos carros da classe prata, que naturalmente largam na frente por ter um piloto um pouco mais profissional no volante desde a largada. Então, para juntar todo mundo na hora da parada ou aproximar pelo menos, os carros da classe prata têm que fazer um pit 7 segundos mais lento.
A distância do pit nesse circuito de Mandalika é muito curta, são apenas 535 metros. E a travessia do pit lane, sem contar o tempo de abastecimento, demora cerca de 38 segundos e meio. Travessia essa que tem que ser feita a no máximo 50 km por hora. Você viu que tomou uma bandeira de chamada aos boxes o Anthony Liu, e aí ele tem que trazer o Porsche número 37 para os boxes da Phantom Global. E aí tem que se fazer o encaixe, lá vem Silver Tape para cima, para encaixar toda a carenagem que tinha saído, para deixar também o farol intacto não, mas consertado, e aí vai perder praticamente uma volta o Anthony Liu junto do Luke Hartog. Aí você tá vendo o Dean Chen, que tá liderando a classe Silverhand e pressionando com Fan Juan e Andrés Pato, pilotos logo à sua frente. Ele que é o piloto bronze da tripulação, junto com o Jiajun Liang, correndo com a Mercedes da Craft Bamboo, esta Mercedes que esteve nas 12 horas de Bathurst, com a formação Pro, e que sofreu aquele acidente pavoroso com o Ralph Aaron. Toda a atenção do Jiajun Liang, que divide o carro com o Dean Chen, daqui a pouco vai entrar na janela de pitstops, vendo aqui a pressão do Dean Chen para cima do Kung Fan Juan. Oi, Yuri, e para falar bem Sim. rapidinho das classes, a gente tem a classe Silver, os carros estão liderando aí nesse momento, uma classe onde você corre ou com 2 pilotos prata ou um só, né? Mas só pode piloto prata. A gente tem a Pro-Am, que é a mistura de piloto ouro, platina com piloto de graduação obrigatoriamente bronze. Temos a Silver Amp Cup, que é um piloto prata com um bronze, tá? E a Am Cup, que são 2 pilotos bronze ou um piloto bronze só, tá? E aí dentro do campeonato você também tem a classificação geral, pega o resultado geral das corridas independentemente de classe. Você tem a China Cup, que leva em consideração só as equipes que correm com a bandeira chinesa ou com a bandeira de Hong Kong, tá? E aí a mais bem posicionada no fim do ano ganha ali um título da China Cup. Temos também alguns pilotos elegíveis para a SRO GT Academy, que é um campeonato paralelo ali, só com alguns pilotos que estão buscando vaga e patrocínio para as 24 horas de Spa do próximo ano. E aí já temos entreveiro aqui com o Brian Lee, com a BMW 10 da KRC. Tocou com um Porsche. Tá com problemas o Brian Lee, que divide o carro com o Maxime Austin. É um dos carros da KRC. É da Silverhand, vamos ver com quem foi. Parece com o carro 18. Que panca, hein? E aí sobrou pro carro 18 do Yuichi Nakayama também, mas que tá nessa corrida e vai lá pra Brita, o Porsche da Porsche Center Okazaki com o Hiroaki Nagai, que nesse final de semana tem o Yuichi Nakayama, agora sim saiu. Ele que já correu, inclusive, algumas provas do FIA WEC de Lexus. E aí tá parado o Porsche da Porsche Center Okazaki e parou também a BMW da KRC. Podemos ter a entrada do safety car e é isso que vai acontecer. Aliás, temos Full Course Yellow nesse momento. Temos a Full Course Yellow. Gustavo Almeida. Vamos lembrar que esse campeonato utiliza o sistema de bandeira amarela virtual que no GT World Challenge América, por exemplo, a gente não tem, né, mas o SRO utiliza. Se necessário, o safety car pode entrar na pista, então a gente tem aí essa neutralização. E a janela de pit stops não muda. Quem quiser parar agora até pode, mas aí não vai contar como o pit obrigatório da corrida. O melhor espaço para você discutir o automobilismo, para discutirmos o automobilismo nacional e internacional, é o canal do Grande Prêmio no Reddit. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e entre já em reddit.com/Grande Prêmio para falar de todas as categorias do GT World Challenge, de WEC, de IMSA, de European Le Mans Series, dos preparativos para as 24 horas de Nürburgring. Claro que você vai acompanhar e vai debater, discutir com toda a comunidade automobilística lá em reddit.com/Grande Prêmio.
A você que está participando conosco, já vai deixando o seu joinha, também tem o QR Code aqui para você fazer a sua contribuição ao lado direito durante todo este final, durante toda essa prova de Mandalika, segunda etapa do campeonato do GT World Challenge Ásia. Este aí é o carro 911 que está no momento na primeira colocação da Pro-Am, é o 5º colocado na geral, e na sequência vem o líder da AM, com o William Porter, o carro número 51, Porsche 51 da AMAC, com o William Porter e também com o Andrew McPherson. E logo atrás vem o Wei Lu, com o carro 4, que ele divide com o Alessio Picariello. Depois vai vir o Andrés Pato. Andrés Pato não está sozinho nesse final de semana, embora a transmissão não tenha mostrado o segundo piloto, mas o Andrés Pato continua dividindo o carro com o Jackson Evans. E aí na Silverham, por enquanto, a liderança da Craft Bamboo com o Dean Chen e também o Jiajun Liang. E aí fim de prova para os dois pilotos envolvidos, para o Brian Lee e Maxime Osten, com a BMW 10 da classe Silverham da KRC. E fim de prova também para a Porsche 18 da Porsche Center Okazaki, de Hiroaki Nagai e Yuichi Nakayama. E aí o momento do toque já foi direto para a brita o Hiroaki Nagai. O Brian Lee parou um pouquinho mais para frente e para ele era fim de prova. Vamos ver o que aconteceu aqui pela câmera do Hiroaki Nagai. Ele estava perdendo o estribo, estava sendo ultrapassado aqui pela Nissan Nismo GTR. E aí levou a pancada do Brian Lee, Gustavo. Pois é, o Brian Lee meio que tentou ultrapassar ele num ponto em que o piloto do Porsche não esperava que ele fosse ser atacado. Ele estava perdendo embalo ali provavelmente. O circuito de Mandalika tem muitas curvas de raio longo, curvas muito abertas, muito seguidas, então se você perde terreno em uma, ou se você está mais lento que seu adversário com pneu frio, por exemplo, você perde tempo em uma sequência de curvas, porque as curvas são muito próximas uma das outras. Então nessa perda aí de tempo do Porsche, ele acabou sendo atingido ali de uma forma totalmente involuntária pelo BMW, que provavelmente foi um pouquinho afobado na tentativa de ultrapassagem. Isso provavelmente vai resultar em uma punição, e a gente está vendo o replay aí novamente do ponto de vista. Você vê que o erro dele foi bem naquela curva ali, e acabou de contornar. Na hora de fazer a tangência, acaba ocorrendo o toque com o Brian Lee. A gente não tem, por enquanto, a onboard do Brian Lee, mas pela imagem de fora dá para ver que o Brian Lee estava tentando passar o carro que vinha mais lento e acabou acertando o Porsche 18 da Porsche Center Okazaki. Sim. A gente vê, que assim como na Malásia, o GT World Challenge Ásia evita ao máximo a presença do safety car físico por um motivo. Daqui a pouquinho a gente vai ter a janela do pit stop sendo aberta, e se você tem todos os carros alinhados, o prejuízo para quem vai ter um tempo mínimo de pit stop um pouquinho maior, no caso, os líderes do campeonato e também os carros da classe prata, com 3 segundos extras do tempo do pit, você deixa esses carros com um prejuízo muito grande, porque o tempo mínimo de pit stop deles vai acabar causando, esse acréscimo no tempo mínimo de pit stop deles vai acabar causando um prejuízo muito grande na corrida. Eles vão voltar em último, provavelmente, vamos supor, se der um safety car e relarga na hora da janela se abrir. Então, por isso que eles colocam um safety car virtual, mesmo se tratando de carros parados na pista, justamente para não atrapalhar muito os pilotos que estão aí já com alguma vantagem, porque esse tempo mínimo de pit stop, querendo ou não, acaba fazendo parte da dinâmica da corrida, especialmente para quem tem um tempo maior do que o padrão para cumprir aí esse tempo mínimo. Vamos lembrar que não é tempo mínimo do carro parado, é tempo mínimo de você cruzar a linha de entrada do pit lane até a linha de saída. Aí o líder Shang Lyle correndo em casa, correndo na pista
na pista do seu país natal. E você vai passeando pelos 4.301 metros do circuito de Mandalika, que recebe o GP da Indonésia na MotoGP e também recebe outras categorias como o GT World Challenge Ásia. Ainda estamos sob regime de Full Course Yellow, ou seja, as vantagens físicas na pista continuam mantidas. E este circuito, como nós falamos, tem 4.301 metros, tem um resort na região e é numa região paradisíaca. Imagina isso, é uma imagem dessa de um sábado, meio de tarde aproximadamente, com um céu aberto, nenhuma nuvem no céu. E de um lado você tem a praia, do outro o circuito, do outro os carros acelerando forte, quando carros, quando motos, mas acelerando forte aí na região de Mandalika. Fica na região de West Nusa Tenggara, no departamento de Central Lombok. É um circuito que fica próximo ali da área de resort de Mandalika, em Lombok. E ocupa uma área de 120 hectares com 17 curvas em seus 4.301 metros. E oficialmente, né, é um circuito de rua, apesar de não parecer, né, ter características 100% compatíveis com o autódromo, mas partes desse circuito poderão ser utilizados aí no futuro, permitindo acesso normal do tráfego às novas instalações do resort. Então, tecnicamente falando, oficialmente falando, é um circuito considerado de rua. Então, tecnicamente, a gente pode dizer que a MotoGP corre num circuito de rua, né, Gustavo? Embora tenha essas áreas de escape aí bem pensadas para motos. Enquanto ainda há retirada do carro da Porsche Center Okazaki, a gente vai rever a largada aqui pelo ponto de vista do Porsche Center Okazaki. Vamos ver se houve algum problema na largada com o Hiroaki Nagai. Você vê que ele largou ali mal, porém, normalmente, sem um problema aparente ali no carro. Você vê que ele freou um pouquinho mais tarde ali na curva 1, acabou perdendo um pouquinho de tempo, então talvez o carro esteja um pouco desequilibrado por conta do acerto, né? Talvez ele não tenha achado o acerto ideal e somando o fato de ser um piloto de graduação um pouquinho mais baixo, isso acaba atrapalhando também. E aí, pelo ponto de vista do Nismo GTR, que nessa prova parte com o Takayuki Aoki. Você vê que o Nismo, diferente do que aconteceu na Malásia, o carro não rendeu tão bem assim, especialmente na classificação aí da corrida 1. E nesse momento o carro está lá para trás, como é um carro um pouco mais antigo, né? Às vezes em algumas pistas ele acaba não conseguindo acompanhar o ritmo dos demais, como essa é uma pista que depende muito de aerodinâmica. Os carros Evo e mais modernos, como a Ferrari, a própria Porsche, estão ali mais bem posicionados no resultado da corrida e na classificação de momento, então mais bem acertados para esse fim de semana, e o Nissan tendo um pouquinho mais de dificuldades. Como a gente falou, este circuito que leva o nome da região de Mandalika fica perto da cidade de Mataram, que fica na Sonda Ocidental, fica na região de Sonda Ocidental. Não é na mesma ilha onde fica a capital Jakarta. Essa ilha, o complexo de ilhas de Sonda Ocidental, onde fica o circuito, fica um pouco mais a leste de cidades como Denpasar, como Malang, Surabaya e, evidentemente, como a capital Jakarta, além de Palembang, que são algumas das principais cidades da Indonésia.
E aí as melhores voltas da prova até aqui, basicamente refletidas aí pelo resultado geral da corrida, com uma exceção ali do Akash Nandi, mas basicamente quem está na frente com ar limpo está virando um pouquinho mais rápido. Vamos completar meia hora de prova, ou seja, a gente já pode dizer que daqui a pouco vai ter metade da prova já em full course yellow. E aí certamente vai entrar, Gustavo, nessa situação de não comprometer a parada de ninguém. A gente já tá dentro da parada, a gente já tem 27 minutos de prova. Aliás, vai completar 27 minutos de prova. Então, tecnicamente, a gente já está na janela de pits obrigatórios. Então, por isso que a gente não tem a entrada, se bem que o safety car está na pista. Aí o safety car. A gente está em regime, aquele regime de full course yellow, mas o safety car está na pista. Você pode perceber muito bem. O que não há, ou pelo menos a gente vai ver aqui se vai haver nos próximos instantes, é um reagrupamento dos pilotos agora oficialmente safety car antes mesmo da parada dos pilotos. そうですね。ドライバーは大丈夫だと。A parada, eu vou portanto, ficar vai devendo. ser... se a gente vai ficar devendo. O Yuichi Nakayama, que é o piloto pro dessa tripulante 4, apareceu em algumas provas do FIA-WEC, correndo pela Lexus, na ausência do Ben Barnicle. E agora a gente tem o safety car na pista. E agora aquela situação que você tinha falado, Gustavo, de embaralhar todo o jogo de paradas de todo mundo deve acontecer. É verdade, os maiores prejudicados nisso tudo são os carros 16, justamente o carro que está na terceira posição geral da prova, em 26 segundos extras de tempo no pit. O carro número 15, que tem 10 segundos extras de tempo de pit, o carro do André Sato, né, o oitavo, e o carro 50, tem 16 segundos de tempo mínimo acrescidos ao seu pit stop, e mais 7 segundos extras pelo fato dele estar correndo sozinho, que é uma coisa obrigatória de quem está correndo sozinho, justamente para compensar ali o tempo da troca de pilotos. Então, esses carros aí que eu falei, né, o carro 50, que é justamente o Shang-Lael, vão ter aí que fazer um tempo mínimo bem mais longo que agora com safety car. Com safety car na pista, a tendência é eles caírem lá para o fim do pelotão. E aí você estava ouvindo a repórter, depois que ela entrevistou o Yuichi Nakayama em japonês, ela trouxe as informações em inglês, deu para ver que o Yuichi Nakayama disse que o piloto está bem e que o pessoal da Porsche Center Okazaki identificou, ao que me parece, alguma falha, algum problema com o carro antes da batida, e eles vão tentar saber o que aconteceu com o carro 18 da Porsche, inclusive para a volta para a segunda corrida de Mandalika. O Yuri. Sim. E tava com cara um pouco de ser um problema de direção, tá? O carro tava meio esquisito ali nas curvas, então pode ter sido isso, mas aí a gente fica na dúvida, mas pode ser isso mesmo, tá? E aí seguimos com o regime de safety car. Por enquanto ninguém fez a parada obrigatória ainda, então provavelmente a direção de prova ainda não permitiu que os pilotos fizessem a parada deles. A direção de prova, é claro, tem a janela fixa, né, mas eles podem intervir dependendo da situação da corrida e mudar um pouquinho essa questão aí da janela do pit stop, do momento da janela da parada obrigatória. E agora todos estão reagrupados. Vamos ver se inclusive vai ter a ordem de relargada antes mesmo do início da janela de pit stops. Pelo que eu tô vendo, tá todo mundo reagrupado. O safety car daqui a pouco vai deixar a pista. Pela cara, vamos ter relargada já nessa passagem. Shang-Lael lidera com Deng Yi em segundo. São duas Ferraris na frente. Shang-Lael com a Garage 75 tá na primeira colocação. E logo atrás, em segundo lugar, a Harmony Racing com o carro 96 do Yideng.
O Nismo vai tentando recuperar posições e certamente vai usar isso já na relargada. E vai todo mundo acelerando e já vamos para a bandeira verde com 29 minutos para o final da prova. E já para o ataque pela terceira posição vem o Akash Nandi, colocando por fora para cima do Kung Fu Cheng. Vai ter a preferência na curva Kung Fu Cheng, mantém-se em terceiro com a Audi. E atrás o Rohan Wang, pressionado pelo Ben Porter, mas mantendo a quinta posição, companheiro do Alessandro Guiretti. O Shang Elayo e o Akash Nandi vão fazer aquele movimento de sair e entrar no carro de novo, já que são eles que estão correndo sozinhos. O restante vai trocar os pilotos daqui a algum tempo. O pit vai ser aberto dentro de alguns instantes. Portanto, a janela de pitstops ainda vai começar. Então, daqui 3 minutos. Daqui a 3 minutos a gente vai ter a abertura do pitstop. Então, só daqui a 3 minutos a gente vai ter essa janela. Portanto, ao invés de ser entre os minutos 25 e 35, certamente vai ser entre o 35 e o 45. E aqui você está vendo a ultrapassagem do Andrés Pato para cima do Kung Fan Huan. Ganhando a 8ª posição, Andrés Pato com o Audi Pro-Am da classe Pro-Am, o carro número 15. O outro Audi é o da classe Silver, que tem o James Zhu Kuai e o Kung Fu Cheng. Um pouco mais atrás a gente tem o Nismo já com o Santoso, que é o 11º colocado. E aí, ó, já vai muita gente para fazer a sua troca de pilotos. Já começa nesse momento a janela de pitstops para boa parte do grid. Pelo que a gente tá vendo aqui, só não foram para os boxes os carros da classe Silver, o Shang Elayo, Yu Deng, Kung Fu Cheng, Akash Nandi e Takayuki Aoki. O Andrés Pato foi o único da classe Pro-Am que ficou. E também os dois da classe Am, ou dois da classe Am, Setiawan Santoso e o Ben Porter. Todos os carros da classe Pro-Am, com exceção do Andrés Pato, parando agora justamente para tirar o piloto de graduação bronze do carro o mais rápido possível, para que o piloto de graduação ouro possa pilotar o máximo de tempo possível aí nesses minutos que ainda restam de corrida. Enquanto isso, o Andrés Pato segue na pista. Como ele vai ter um tempo mínimo de pit stop mais longo que todo mundo, agora que a pista está um pouquinho mais vazia, ele pode acelerar um pouquinho e ver se consegue descontar parte desse tempo na pista, por isso que ele ainda não parou. Mas os demais carros vão todos aí parando nesse momento e alguns remendos sendo feitos ali em um dos postes. No poste 37, que até ganhou duas posições nessa relargada, mas que ainda tem consertos a fazer enquanto o Luke Hartog está entrando. E agora sim, está entrando o líder Shang Elayo, que já tinha aberto 3 segundos de vantagem para cima do Yedeng. Vem ele, o Yedeng. Deixa eu ver aqui, parece que o Yedeng seguiu na pista, hein? Seguiu na pista, o Yedeng seguiu na pista também o Ben Porter. São os dois carros que ainda não pararam, o restante voltando agora. Respeitando evidentemente aquele tempo mínimo de parada. O carro 4, o carro 37 e o 911 tendo acréscimos no tempo de pit. O 4 com mais 15 segundos, o 37 com mais 10 e o 911 tendo mais 5 segundos de pit. E aí a gente tem essa operação que vai ser feita, o Shang Elayo saindo do carro, esticando as pernas e depois voltando. Dando a volta, depois esticando as pernas e voltando. Mesma coisa faz o Akash Nandi. E agora a gente tem nos carros na pista, Jess Kron a bordo da BMW 89 da KRC, Alessandro Guiretti a bordo do Porsche 911 da Absolute Racing. O Sandy Ara está com a BMW número 5, já a bordo do carro da Plus BMW Team Study. Klaus Bachler a bordo do Porsche 918, também da Absolute. O Jiangsu Sun está ainda a bordo do carro número 72. Na verdade, o Jiangsu Sun, ele assumiu o volante do carro 72. Aliás, eu estou confundindo com o Jiangsu Sun com o Jiajun Song. O Song é que agora que está a bordo do carro 72.
Ele que, na verdade, vai receber o carro do Brandon Leach. Oi, Yuri. E por enquanto a gente ainda tem o Deng Yi na primeira colocação, perdão. Aparentemente aí esse carro 96 é que vai liderar a corrida depois desse ciclo de pitstops, em que basicamente todo mundo já parou. Então ele vai ser o primeiro. Vamos lembrar que alguns carros têm um tempo mínimo mais longo aí por conta das punições, entre aspas, aí por estarem na frente do campeonato, e os 3 segundos extras para os carros da classe prata. Mas por enquanto ele está em primeiro, e ficar de olho porque muitos pilotos profissionais entraram aí e vão escalar posições. E agora a gente tem o Zhang Lyle brigando por posição aqui com a Audi. Zhang Lyle voltou atrás do Jackson Evans. Jackson Evans está à frente do Zhang Lyle, então teoricamente não, ganhou a posição na pista. Agora é ver onde ele vai voltar em relação ao Yi Deng, porque essa briga aí vai valer a primeira colocação. Logo atrás vem o Liang com o carro da Craft Bamboo, o Jiatong Liang. Vem logo atrás aqui do Zhang Lyle, dando uma piscadinha, e atrás deles vem o Alessandro Guiretti. Ainda nada de parada para o Deng Yi, que como a janela de pits está em andamento, ele ainda pode esticar um pouquinho esse stint e tentar abrir vantagem para, quem sabe, voltar à frente dessa turma e, como disse o Gustavo Almeida, voltar liderando todo mundo. Voltar à frente destes que estão aí. Mas por enquanto a briga pela liderança teórica é essa que está aí na tela, entre o Jackson Evans e o Zhang Lyle. Jackson Evans recebeu o carro do Andrés Pato e tá por enquanto na 5ª posição geral, tá atrás ali do... na verdade o Jackson Evans não, o Jess Krohn é mais à frente um pouquinho a briga. Jess Krohn, o James Yu Kwai um pouco mais à frente, então essa briga aí nem é a da primeira colocação não, eles acabaram sendo prejudicados com essa bandeira amarela, com esse safety car e também com a Full Course Yellow um pouco antes. Mas o Kung Fu Cheng entregou o carro para o James Yu Kwai, e isso faz com que o carro 16 esteja entre os primeiros colocados dos que pararam. Tem o James Yu Kwai, está em terceiro na geral, esperando a parada do Deng Yi e também do Ben Porter. O Jess Krohn vem logo atrás com a BMW da KRC. Depois vem o Jackson Evans. E depois vem o Zhang Lyle. Vamos entrar nos últimos 20 minutos de prova. A expectativa agora para a parada do Deng Yi, o Yi Deng, o líder da prova, e também do Ben Porter, o segundo colocado. Por isso que você está vendo ali até a vantagem mais pronunciada em relação ao James Yu Kwai, que divide a Audi com o Kung Fu Cheng. E vamos lembrar, não é, que o resultado, o grid de largada dessa corrida foi definido pelo resultado do Q1, onde é obrigatório que todos os carros que tenham um piloto bronze classifiquem o piloto bronze, disputem o qualifying com o piloto bronze a bordo no Q1, e no Q2 o outro piloto do carro que sobrou classifica, né? Na classe Silver, como só tem um piloto em alguns carros ou 2 pratas, tanto faz a ordem, a equipe pode classificar quem ela quiser no Q1 e no Q2, e o grid do Q2 define o grid da prova 2, onde os carros que têm pilotos de graduação ouro e platina largam. Então a gente tem uma dinâmica de corrida um pouquinho diferente na corrida 2 em relação à corrida 1. Mas de qualquer forma é importante a gente esclarecer aí essas questões aí da troca de pilotos e como funciona o formato da classificação para o nosso espectador. E aí você vendo a parada de Yi Deng. Agora vem para o pit o líder da prova e vamos ter o reordenamento. E aí a definição de quem vai voltar à frente de quem. Troca de pilotos agora no carro número 96. No 96, quem vem à pista agora é o Kai-Chun Liu. Este que é um carro da classe Silver. E o Ben Porter é o único carro que fica na pista.
Yuri. Ficar atento agora aonde ele vai voltar em relação ao James Yu e também ao Jess Krohn. E você vê como que o tempo mínimo de pit stop é longo. Agora há pouco, antes de entrar no box, o carro 96 tinha uma volta de vantagem em relação aos pilotos aí que já pararam. Ou seja, o tempo mínimo de pit é tão longo que você chega a perder uma volta nesse circuito de Mandalika quando você faz a parada obrigatória. Cumprindo, portanto, o tempo mínimo aqui o 96 e já vai na entrada dos boxes a Audi do James Yu. Para passar e aí a gente vai ver onde vai voltar. Deve assumir a liderança James Yu e Kung Fu Cheng. Vão voltar próximos a Ferrari do Kai-Chun Liu e também a Audi do James Yu, mas a vantagem é da Audi. Parando agora também o Ben Porter para entregar o Porsche da AMAC para o Andrew McPherson. E aí, com eles parando, a gente vai ter daqui a pouco o James Yu e o Kung Fu Cheng assumindo a liderança. Vamos ver o Kai-Chun Liu com o pneu um pouquinho mais frio. Ele vai agora sofrer a pressão do Jess Krohn. Vamos ver o Jess Krohn já colocando ali pelo lado, buscando a ultrapassagem em cima do Kai-Chun Liu. Coloca por fora agora o Jess Krohn. Vem para cima do Kai-Chun Liu para assumir a segunda posição. A 17 minutos e 40 do final da primeira corrida. Ainda segue lado a lado o Jess Krohn. Pressiona o Kai-Chun Liu. É briga que vai valer a segunda posição. Agora tem a preferência da curva. Tocaram os dois. Jess Krohn e Kai-Chun Liu brigando pela segunda posição. Foi a brita. Agora saiu, conseguiu pegar a área de escape o Kai-Chun Liu. O Jess Krohn foi tentar ultrapassar o Kai-Chun Liu. Com os pneus mais frios, o Kai-Chun Liu resistiu e aí depois ficou pouco espaço para um carro só. E o toque ocorrendo, fazendo com que a Audi venha para uma dobradinha nesse momento, com James Yu Kwai e Kung Fu Cheng na liderança com a classe Silver e em segundo lugar Jackson Evans, junto com o Andrés Pato. Na reorganização, a gente vai ver aqui agora o Shang Lyle vai pressionando o Jackson Evans. Tá voltando o Andrew McPherson. E agora a gente vai ter o reordenamento na prova. Tem disputas ali pelo meio do pelotão. É justamente o Nismo, o carro 500, sendo pressionado e ultrapassado pelo Brandon Leach, com a Ferrari 72. E aqui é onde volta o Jackson Evans, o Andrew McPherson agora sendo engolido por todo mundo. Ele tá voltando ali dos boxes. Opa! Pintou toque, tem gente rodando, é o próprio McPherson. O McPherson rodando e pintou um toque ali do Lockhart Dog com o Kimiya Sato, com o Nismo GTR. Nessas confusões todas, pinta toque lá com o Porsche 37 em cima do Nissan Nismo e a rodada do Andrew McPherson que estava voltando do pit. Mas nessa confusão toda, a Audi começa a construir uma dobradinha, porque tentou fazer a ultrapassagem o Jess Krohn, mas houve o toque ali para cima do Kai-Chun Liu. Pois é, houve esse toque ali. Apesar de ser um circuito não tão estreito assim, o circuito de Mandalika tem apex das curvas muito curtos, muito específicos. Você não tem a oportunidade de contornar curvas por fora, porque as curvas são de média e alta, então a linha de dentro é sempre mais rápida e é geralmente a que os pilotos, né, tentam mergulhar, usar ali nas ultrapassagens, e às vezes acontece esse tipo de toque, como por exemplo um que a gente viu mais no início da corrida, e agora esse envolvendo o carro do Jess Krohn. Então é um circuito complicado, um circuito feito para motos e que as corridas de carro têm aí essas dificuldades de você arrumar um espaço para ultrapassar e da ultrapassagem ser mais tranquila, porque justamente o contorno das curvas, o apex das curvas é sempre muito preciso, muito curto para você tentar essas manobras. Quer viajar para os melhores e maiores eventos do esporte a motor no mundo? Pelo melhor preço, a GP Experience realiza os seus sonhos com o grupo que mais entende do assunto. E a gente começa pela corrida mais tradicional, as 500 milhas
de Indianápolis. Já pensou em acompanhar uma quinta vitória de Hélio Castro Neves na jarda de tijolos? Ou uma vitória inédita do Caio Collet e a história sendo escrita diante dos seus olhos na jarda de tijolos? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. Ou acesse gpexperience.tour.br gpexperience.tour.br para ficar por dentro de todos os detalhes do nosso pacote. Acelere e não perca essa oportunidade. GP Experience, a melhor experiência de sua vida nas maiores corridas do mundo. E por falar nas melhores corridas do mundo, vem aí a grande sequência, vem aí às 72 horas. Dias 16 e 17 de maio tem as 24 horas de Nürburgring, que você vai acompanhar aqui no Grande Prêmio da GPTV com Max Verstappen, com Augusto Farfus, com um grande elenco, não apenas de GT3, GT4, mas com SPX, carros de outras especificações, carros nostálgicos também, e os veículos, não apenas os carros esportivos, mas os veículos de produção também correndo lá nas 24 horas de Nürburgring. Tem Dacia Logan, tem Opel Corsa, tem Golf GTI, tudo isso dias 16 e 17 deste mês de maio com as 24 horas de Nürburgring. Depois, em junho, tem as 24 horas de Le Mans, terceira etapa do FIA WEC 2026, as 24 horas de Le Mans nos dias 13 e 14 de junho. Mas claro que você vai acompanhar todas as atividades de pista aqui no Grande Prêmio na GPTV. E dias 27 e 28 de junho tem as 24 horas de Spa, válidas pelo GT World Challenge Europa e também pelo IGTC, terceira etapa do IGTC e terceira etapa do GT World Challenge Europa, segunda da Endurance Cup, aliás, a quarta etapa do GT World Challenge Europa. O que ainda tem as 3 horas de Monza, também com prova Endurance, e depois, aí sim, as 24 horas de Spa. A terceira etapa será do IGTC, a segunda será a das 24 horas de novo. Isso aí, né? Em maio tem o prólogo das 24 horas de Spa, que vai ser no fim de semana das 500 milhas de Indianápolis, inclusive, ali o prólogo para as equipes se prepararem. E, obviamente, que tem equipe aí do GT World Challenge Ásia que compete as 24 horas de Spa, então a preparação para a maior prova do GT World Challenge, né, que são as 24 horas de Spa, já começa no mês de maio. Aí você tá vendo o gráfico de posições da Climax número 27, e agora tem o Elias Seppanen. O Elias Seppanen recebendo o carro do Lili Chao. E no momento na 7ª posição, tá atrás do Tsubasa Kondo e do Jiatuan Liang, que por enquanto é o líder com o carro da Craft Bamboo. Vamos entrar daqui a pouco nos 10 minutos finais de prova em Mandalika. Os 3 primeiros colocados da Silverance estão agrupados. O Jiatuan Liang com a Mercedes da Craft Bamboo, depois o Tsubasa Kondo com o carro número 25 da Porsche Center Okazaki, e atrás o Elias Seppanen com o Mercedes 27 da Climax Racing. E a gente vai de carona com o Nissan Nismo, o Nismo GTR. A travadinha não foi nossa aqui não. Fica tranquilo que dá travadinha lá. Agora voltamos com o sinal, com a travada no sinal da onboard. Todo mundo tava gostando da onboard, aí deu
essa travadinha, mas não é por aqui. Segue a transmissão, segue como 9 minutos e 10 segundos para terminar a prova. E no 27 a gente tinha falado aqui do Elias Seppanen. Ele recebeu o carro do Li Chao Li mesmo. Os dois que fizeram parceria na prova de Sepang, aí drive-thru para o carro 89 do Jess Krohn. Jess Krohn e Kun Fan Huan terão que cumprir um drive-thru por causa daquele acidente com o Kai-Chun Lee, com a Ferrari número 96 da Harmony, que tinha recebido o carro do Deng Yi. Portanto, drive-thru para o carro número 89 da KRC, com o Jess Krohn, que está substituindo hoje o Neil Verhagen, Gustavo. Pois é, ao meu ver, bem aplicada a punição, porque foi ele que provocou esse contato ali, né? Foi ele o culpado, ele estava atrás, então ele tem a responsabilidade aí pelo toque. E isso é um prejuízo no campeonato, porque apesar de ter rodado, o Jess Krohn ainda está em terceiro entre os carros da classe Pro Am, ou seja, ele ainda estaria marcando 15 pontos no campeonato da Pro Am, e agora com esse drive-thru ele vai cair algumas posições aí e vai perder uma boa quantidade de pontos que ele poderia marcar, então um prejuízo aí para a corrida do carro número 89. Vindo para cumprir agora o seu drive-thru, o Jess Krohn, com isso ganham posições o Akash Nandi, o Klaus Bachler, olha o Klaus Bachler aí, Brandon Leach, Alessio Picariello, Aderli Fong, Kimiya Sato, o Seiji Hara também. O Wang também vai ganhar posições com esse drive-thru. Para ser mais exato, no carro número 22 ali, o John Wei Wang, com o Porsche da Origin na classe AM. Essa ultrapassagem que você está vendo é de retardatário. É o líder da prova, o James Yu Kwai, e o segundo colocado, o Jackson Evans, fazendo a ultrapassagem. Na verdade, foi o Jackson Evans que é o segundo colocado, fazendo a ultrapassagem em cima da Porsche da AMAC, que acabou tomando aquele toque e rodando com o Andrew McPherson e caindo para a última posição na pista. Mas temos aí alguns nomes, e sempre é interessante a gente acompanhar o GT World Challenge Ásia, porque na prova passada a gente teve o Thierry Vermeulen correndo, teve o Bastian Bus, teve o Dorian Pocolati, tem alguns que estão aqui na prova ainda, como o Alessandro Guiretti, o próprio Jackson Evans, o Brandon Leach. Mas nesse fim de semana, o próprio Neil Verhagen, nesse fim de semana, na ausência de alguns, chegam outros também, nomes pesados, e acho que o principal desses nomes que está nessa prova, em termos de GT principalmente, é o Klaus Bachler. É verdade. Vamos lembrar que o Klaus Bachler está aí substituindo, né, um dos pilotos aí da Porsche que disputou a etapa inicial. Ele está substituindo o Bastian Bus, que está ocupado aí no GT World Challenge Europe em Brands Hatch. O Klaus Bachler só corre Endurance Cup, ele não corre a Sprint Cup, e esse fim de semana está tendo aí a Sprint Cup no circuito aí de Brands Hatch. Mas de qualquer forma é importante isso que você falou, Yuri. Temos aí bons pilotos profissionais nesse grid. E a gente não tá teve esse carro correndo na primeira prova, mas não tá tendo agora, que é a Ferrari da Absolute Corse número 98, que lá em Sepang teve o Thierry Vermeulen e o Andy Tan, que é o Anderson Tanotto, como piloto bronze. E até me surpreendeu pelo fato do próprio Anderson Tanotto ser um piloto da Indonésia, mas não estar correndo essa prova de Mandalika. E ele também não teria a companhia do Thierry Vermeulen, porque o Thierry Vermeulen está com compromissos no GT World Challenge Europa, na Sprint Cup, correndo pelo Emil Frey ao lado do Ben Green. 5 minutos para terminar a prova. Estamos aproximadamente ali entre 3 e 4 voltas para o final da corrida 1. E por enquanto vai dando dobradinha da Audi. Dobradinha da Audi na geral, enquanto vem a Akash Nandi por dentro. Ele vai fazendo a ultrapassagem em cima do retardatário, que é o Andrew McPherson, mas está muito pressionado o Akash Nandi pelo Klaus Bachler. É um prata, que é o Akash Nandi, com a Lamborghini número 29, contra o Klaus Bachler, que vai buscando a posição
pra cima dele. E aí, onde voltou, o Jess Krohn voltou logo atrás do Kai-Chun Liu, na 17ª posição da geral. Mas eu dizia aqui a respeito da briga por posições, o Klaus Bachler tentando ganhar a 8ª posição na geral do Akash Nand, e aí a gente vai rever o momento do toque do Jesse Krohn pra cima do Kai-Chun Liu. E aí depois o Jesse Krohn acabou punido. Era uma briga que valia a 2ª posição na geral pro Kai-Chun Liu. Valia a 2ª posição também da classe Silver, e o Jesse Krohn jogou por terra a liderança da Pro-Am. Ele era o líder da Pro-Am, estava à frente do Jackson Evans, e com esse toque acabou jogando a liderança da Pro-Am e a chance de boa pontuação na geral pela janela. Faltando 3 minutos para terminar a prova, então na próxima passagem vamos depender, claro, do rendimento do James Yu Kwai. Esse toque ocorreu lá na curva 12, para ser mais exato. A depender do rendimento do James Yu Kwai, a gente vai ter ali um aviso de 2 ou de 1 volta. Pela posição do circuito, ele está chegando aqui na 10, agora vem para 11, para fazer a curva 12, onde ocorreu o toque do Jesse Krohn Yuri, com o Kai-Chun Liu. vamos ter essa volta e mais 2, tá? S mais 2. Então S mais 2. Deveremos ter então o aviso de 2 voltas para o final. Pro carro número 16 do James Yu Kwai. Tem 5 segundos, ponto 9 de vantagem para o Jackson Evans, que é o 2º na geral, o 1º da Pro-Am, junto com o Andrés Pato. E aí o carro número 13 do Adderley Fong, que é o 4º colocado na classe Silver Am. E toma drive-thru o Adderley Fong por abusar dos track limits. O Adderley Fong, que é um piloto experiente já, apesar de ser piloto prata, ele já foi piloto de graduação ouro. E aí ele junto com o Jay-Z, que é o Jin Sun, vai ter que cumprir esse drive-thru, e aí vai perder muito tempo e muito terreno em relação aos pilotos da própria classe, da classe Silver Am. Vai cumprindo o seu drive-thru, portanto, o Adderley Fong. Você vê que o pit lane não é tão longo assim, né? Mas o limite de velocidade de 50 km por hora acaba comprometendo totalmente a corrida de quem faz aí um drive-thru. Percebe que a reta dos boxes também é bastante curta, são cerca de 720 metros de reta dos boxes. Então claramente você observa que é um traçado, um desenho de circuito feito para moto, né? Sem retas muito longas, curvas muito abertas, e um circuito razoavelmente curto, até 4.301 metros. Vai passar James Yu, vamos ver a sinalização de prova, faltam 42 segundos. Pelo cronômetro, não se completa essa volta aqui antes de zerar o cronômetro. – 25 segundos, vai zerar o cronômetro e você vê a pressão aqui de Klaus Bachler. Klaus Bachler tentando ganhar a 8ª posição aqui do Akash Nand com a Lamborghini, a única Lamborghini na pista. E logo atrás vem o carro 72, vem a Ferrari de Brandon Leach, também sofrendo a pressão de Alessio Picariello. Vai zerar o cronômetro, 5 segundos, 4, 3, 2, 1, zerado o cronômetro. Zerado o cronômetro, como a gente tem aquela coisa do 1 hora mais líder, não é como no GT World Challenge Austrália, que é 1 hora mais uma volta, zerando o cronômetro se dá mais uma volta no GT World Challenge Austrália. Vamos ficar aqui na dependência do James Yu Kwai, que tem uma boa vantagem, 5 segundos, ponto 7, em relação ao Jackson Evans. A Audi caminhando para a dobradinha na primeira corrida da segunda etapa do GT World Challenge Asia em Mandalika, na Indonésia.
Fazendo a penúltima curva, vindo agora para 17 para entrar na reta principal. Vai para receber a bandeirada o James Yu Kwai e Kung Fu Chen. A Audi Sport Asia fatura a primeira prova de Mandalika na segunda etapa do GT World Challenge Ásia. Segunda posição também para Audi e vitória na Pro-Am para Jackson Evans e para Andrés Pato. Na Silverham, vitória da Craft Bamboo com Jiatong Liang com o carro número 77 ao lado de Dean Chen. Elias Seppanen e Li Chaoli passam em segundo lugar. Em terceiro lugar passa o Tsubasa Kondo com a Lamborghini número 25 junto com o Kiyoshi Ukiyama. Aí você tá vendo o Klaus Bachler para fazer a passagem, na verdade, um pouco mais atrás, o 37. E junto dele o carro 22 de Zhong Wei Wang, que vence na classe AM. Zhong Wei Wang e Liu Hancheng, vitória da Origin Motorsports na classe AM. Portanto, encerrada a primeira corrida. James Yu Kwai vence com a Audi 16 na classe Silver e na geral, junto do Kung Fu Cheng. Segunda posição na geral e vitória na Pro-Am para Jackson Evans e Andrés Pato com a Audi número 15 da Audi Team Sport Asia, da Audi Sport Team Asia, com a Team Phantom. Na Silverham, Jiatong Liang e Dean classe Silver com o carro número 77 a Mercedes da Craft Bamboo. E na AM, a vitória de Zhong Wei Wang e Liu Hancheng com o carro número 22 da Origin Motorsports, encerrado, portanto, o primeiro dos duelos, a primeira das corridas em Mandalika, Gustavo Almeida. É isso aí, excelente vitória da Audi Sport Asia, Team Phantom da classe prata, vencendo na geral e também na classe prata, né? Na corrida 1, geralmente os favoritos são os carros da classe Silver por ter uma posição de largada mais favorável, conquistada pelos pilotos prata durante o qualifying, diferente da classe Pro AM, que quem classifica são os pilotos bronze na corrida 1, então eles largam na frente e geralmente são favoritos à vitória nessa primeira corrida. Com isso, essa dupla aí do carro do Audi Sport Team Asia, esse carro que a gente está vendo aí, o James Yu e o Frank Chen Kung Fu, estão aí na vice-liderança do campeonato, atrás apenas do Akash Nandi, e se aproximam um pouquinho aí da liderança do campeonato. A Audi rendendo muito bem nesse circuito, é um circuito com muitas curvas velozes, curvas abertas, e isso acabou meio que se encaixando bem com as características desse carro, apesar da Ferrari ter dominado também ali os treinos, mas a Audi acabou saindo melhor aí na corrida. E aí a gente vai ver daqui a pouquinho a classificação final aí da corrida com os devidos vencedores. Os vencedores em cada categoria. Na Pro-Am, vitória da Pro-Am fazendo a Audi, na verdade, fazendo barba e cabelo, com vitória na geral, na Silver e na Pro-Am. Na Silver, a vitória de Kung Fu Cheng James Yu Kwai, vitória na geral também, 5 segundos, 4 à frente de Jackson Evans e Andrés Pato. Shang Lyle chegando na terceira posição, ele que largou na pole position, mas é o segundo colocado na Silver, o terceiro colocado na geral. Na Pro-Am, a segunda posição de Alessandro Guiretti e Juan Huang, e a terceira posição de Klaus Bachler e Vutkorn Intra Puvazak. Depois os três primeiros colocados da Silverham chegando agrupados. E só tivemos 3 carros na classe AM, já que o carro 50 hoje correu na Silver. Que corrida, muita coisa aconteceu. Como foi essa vitória e parabéns.
Yeah, it was for me. Foi It was caótica. a smooth stint, and big thanks to the team and Da to minha James parte foi um that, stint bastante you know, suave. really, outstanding performance, and highly appreciate, you know, Audi and the entire team that has been supporting us for Audi many e o years, time todo and nos deram ótimo it's great suporte. rewarding, and for me and James winning again, and from last year, and yes, a big thanks to the team and A to gente James as repete well. com isso a As vitória you do said, ano it was the passado, Audi né? day, Mas and de also, well, novo you aqui. had quite the cruise, I guess, but also a lot of luck at the pit stop, and also your driving. Fantastic. Vocês tiveram Congratulations. Thank you very much. um tempinho I think we had perdido a no really pit good stop, mas competitive ainda car assim uma from the beginning vitória. of the weekend. Parabéns. And also I think Frankie had an amazing start. We gained position right away, and also had a O safety car Frank teve restart. uma ótima We didn't lose largada, any perdeu positions. posição, ganhou posição. I thought it might get a little bit tricky with the safety car, but we managed to cope with everything, which is really good. You also managed the tires Foi um very pouquinho well, so difícil pelo congrats safety you, car, mas both até of que foi uma you. boa The execução beach de is right there. corrida. Let's go party. E Aí os vamos celebrar. vencedores na geral da prova 1. Vencedores da geral, vencedores da Silver, tá aí a Audi, que foi quem fez o ritmo mais consistente, já tinha assumido a liderança ali naquele jogo de paradas, mas também se aproveitou desse toque do Jess Krohn ali com o Kai Chun-Yang, porque era um toque que, se não tivesse ocorrido, talvez o Jess Krohn viesse para disputar a vitória com a Audi 16. Ali ao lado você está vendo a Audi número 15, vamos ouvir o Zhang Eliasson. Você conseguiu como piloto solo um terceiro lugar, não foi ruim. A gente sempre quer vencer, né, mas com o safety car acabou sendo um pouquinho difícil, a gente tinha um mais longo de pit. We'll see you tomorrow then again. Let's A go gente to the conseguiu podium. hoje o P3 e espero poder fazer um trabalho melhor ainda na corrida de amanhã. Vejo você no pódio. Daí entrevista com o Zhang Eliasson. Carro número 50, sozinho ali pro Zhang Eliasson, que inclusive ficou à frente do Akash Nandi. Zhang Eliasson, que é companheiro do Augusto Farfus e também do Darren Lung, no Fiel WEC, e também disputa as provas Endurance do GT World Challenge Europa. E assim fica a classificação por pontos após a primeira corrida. Guohan Wang, isso é no overall. Guohan Wang, 911 pontos com Alessandro Guiretti. Depois 40 pontos para a dupla da Audi 16 de Kung Fu Chen e James Yu Kwai. E o Alessio Picariello e o Wei Lu na terceira posição com 34 pontos, seguidos de Anthony Liu e Dorian Boccolati com 28 pontos. Eles não pontuaram, mas, por exemplo, não vai aparecer ali junto com o Anthony Liu o Luke Hartog, que foi o piloto que substituiu o Dorian Boccolati nesse fim de semana. Essa, portanto, é a classificação do overall, ou seja, juntando todas as categorias. Não é uma classificação única de Pro-Am, de Silver-Am e também de classe Am. Então, Yuri, essa é a pontuação da geral. é importante observar, né, que a gente tem ali um Pro liderando, mas um Prata em segundo e um Pro em terceiro de novo, ou seja, é bem equilibrado, porque como você tem dois pilotos Prata na classe Prata e um piloto Ouro ou Platina e um Bronze na classe Pro-Am, o desempenho puro das duplas meio que se equivalem, então faz sentido você ter um campeonato overall que engloba aí todas as classes juntas para ver quem é o grande campeão aí no fim do ano. Isso acaba dando um peso ainda maior para um campeonato overall, porque você chega no fim do ano e fala, eu fui o campeão da categoria, né? Não foi só o campeão da sua classe. Então é muito bacana ter aí, essa é uma dinâmica exclusiva desse campeonato do GT World Challenge Ásia, mas que é muito bacana também. E aí, alguns dos melhores momentos da prova, os dois carros da KRC acabaram se envolvendo em confusões. Primeiro o Brian Lee e Maxime Osten na Silver-Am, e depois a dupla da Pro-Am, o Jess Krohn com o Kung Fan Huan. Acabou o Jess Krohn tocando na Ferrari do Kai Chun Liu. Aí o momento das paradas, o Zhang Eliasson como piloto solo saindo e voltando. A Ferrari 96 da Harmony ficando ainda na pista com o Deng Yi, que entregaria o carro depois por Kai Chun Liu. E aí o momento
em que defende muito bem a posição já o Jackson Evans na pista do ataque do Zhang Lyle. Aí depois vem a parada da Ferrari 96, que vai voltar próxima da BMW do Jess Krohn, atrás da Audi do Kung Fu Cheng e também do James Yu Kwai, e vai acontecer o lance que definiu a briga na classe Pro-Am. Definiu uma possível briga de vitória na geral, mas definiu a vitória na Pro-Am porque o Jess Krohn ali perdia a primeira colocação na Pro-Am. E aí toda a lamentação do pessoal da Phantom Global. E aí a vitória na Pro-Am estava caindo nas mãos da Audi número 15 de Jackson Evans e Andrés Pato. E na geral a dobradinha da Audi com o 16 da Silver chegando à frente, com o Kung Fu Cheng e o James Yu Kwai. E depois a segunda posição na Pro-Am, na geral a primeira na Pro-Am de Jackson Evans e Andrés Pato, chegando ali na segunda posição, a primeira da Pro-Am. Uma corrida que teve dobradinha da Audi. E aí certamente a gente vai ver quais serão as implicações para a corrida 2. As implicações em balanço de performance, Gustavo. É isso aí, que é vamos dizer, um balanço de desempenho de parada de boxe, né? Eles equilibram com parada de boxe, porque às vezes acrescentar 10 ou 15 quilos numa corrida em que o grid de largada já está definido não faz tanta diferença assim. Não muda drasticamente o desempenho do carro, ainda mais numa corrida tão curta que não tem tanta coisa para acontecer. Mas um tempo mínimo de pit stop mais longo, aí sim, cumpre o efeito de dar um equilíbrio aí para o campeonato. E aí o pódio da geral, esse aí é o pódio overall, com a dupla da Audi, as duplas da Audi e o Zhang Lyle na operação solo pela Garage 75. Troféu sendo entregues agora para o Jackson Evans e o Andrés Pato. E agora o troféu de vencedor para a dupla Kung Fu Cheng e James Yu Kwai. O James Yu Kwai e o Kung Fu Cheng vão voltar um pouquinho depois para o pódio da Silver. Aí o pódio da geral. E a vitória, a dobradinha para a Audi. Depois a gente vai ter o pódio da Pro-Am, o pódio da Silver-Am e também da Classe Am. Epa, Guelaio! Que primeira corrida que nada. Já estourou champanhe pra valer. Tem nesse negócio de corrida 1 e tal. Vai ter uma... Vão ficar mais comedidos, porque tem a segunda corrida ainda por aí. Tem sol, dá tempo do macacão secar para amanhã. Dá tempo, tem isso. Tem o sol, tem o vento costeiro, a praia logo ali. E aí a gente vai ver a classificação na Pro-Am, como ficou, principalmente em relação aos pontos. E aí com essas belíssimas imagens a gente vai caminhando para o encerramento da transmissão da corrida 1 do GT World Challenge Ásia, segunda etapa do campeonato 2026. A próxima etapa será nos dias 5 e 6 de junho no circuito de Xangai, o Autódromo Internacional de Xangai. Depois a gente vai ter nos dias 11 e 12 de julho Fuji, dias 29 e 30 de agosto Okayama e dias 3 e 4 de outubro o encerramento na prova que é no circuito de rua em Pequim. Essas, portanto, são as provas que compõem o campeonato do GT World Challenge Ásia. Vamos ver se vai ter o pódio da... já está preparado por aqui o pódio para a classe Pro-Am. A gente vai ter a Pro-Am, vai ter a Silver. Vai ter também a Silver-Am. E ainda, na sequência, esses pódios. Gustavo Almeida. Antes, agora sim, agora a gente vai para o pódio da Pro-Am. Klaus Bachler e Vutikorn Intra Puvazak, os terceiros colocados.
Agora tá chegando a turma. Só que o Klaus Bachler e o Vutikorn Trapuvazak não apareceram. Opa! Jackson Evans e Andrés Pato vindo pro alto do pódio. Faltou o Klaus Bachler. Agora sim. Chegou ali o Klaus Bachler. Ó o Klaus Bachler aí. Vai vir representando o Vutikorn Trapuvazak. Chegou sozinho o Klaus Bachler, mas o Vutikorn Trapuvazak correu também. Abriu a corrida e entregou o carro número 918 pro Klaus Bachler. E aí na segunda posição. E aí depois a gente tem o Alessandro Guiretti e o Rohan Huang na segunda posição. E o pódio, ou a vitória sendo entregue, o troféu, na verdade, dos primeiros colocados da Pro-Am para Jackson Evans e também para Andrés Pato. Então é o seguinte, Gustavo Almeida, a gente se vê daqui a pouquinho com a segunda corrida do GT World Challenge Ásia. Tá tudo certo? Isso aí, até a segunda corrida, com os pilotos profissionais largando e os amadores finalizando. Toma de muitas emoções aí pela frente e o campeonato segue em aberto em todas as classes, Yuri. Daqui a pouco, a segunda prova em Mandalika, na Indonésia. Continue conosco, GPTV, a vida muito mais corrida. Você já imaginou viver a Indy 500 de verdade? Não pela televisão, mas lá, dentro do maior espetáculo da velocidade do planeta. Com o GP Experience, você embarca com o time do Grande Prêmio para Indianápolis e acompanha de pertinho a busca histórica pelo 5º título de Hélio Castro Neves. Pacotes completos com aéreo, hospedagem e experiências exclusivas no Templo da Velocidade. Garanta agora mesmo o seu lugar neste grid histórico. É produto novo, exclusivo do Grande Prêmio. GP Experience, você dentro do maior espetáculo da Terra.